vamos falar sobre o que é oração. Afinal, como é que é a oração correta? O que é uma oração que agrada ao Senhor? Então vamos começar lendo a passagem de Mateus capítulo 21. Vamos lá, Mateus 21, versículo 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então olha o que Jesus fala, que tudo o que você pedir em oração, crendo, recebereis. Então ele já dá uma dica aí sobre oração, que ela precisa ser acompanhada de fé. Não adianta falar, se não tem o sentimento certo. Se você não crê naquilo que você está falando e principalmente em quem, ou melhor, com quem você está falando. Então a oração que agrada ao Senhor, a oração verdadeira, é aquela que está cheia de fé. Agora tome cuidado, mesmo que Jesus fala aqui sobre pedir, sobre petição, a oração não é só de petição. Nós vamos falar ao longo da semana sobre muitos tipos de oração. E muitas pessoas têm um hábito ruim de só buscar o Senhor quando o negócio aperta, de só orar quando realmente está precisando. Isso é um hábito religioso. Isso é uma relação vazia com Deus. Porque eu não posso orar só quando o negócio está difícil. Não posso buscar ao Senhor só quando está tudo apertado. Mas eu tenho que ter uma relação contínua com o Espírito Santo. E aí vem o segredo. Oração é um relacionamento, é uma relação constante. Então, começamos a aula definindo oração. Oração é uma comunicação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. É a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, tornando-se assim uma arma poderosa. Ainda que os olhos carnais não veem Deus, a comunicação com Ele é a convicção de sua existência e graça salvadora. E Ele responde ao homem de muitas formas, até mesmo audível. Concepções religiosas erradas colocam Deus como um ser inatingível, impessoal e distante, que pode estar ou não interessado na vida do cristão. Daí surgem as orações que são meramente expressões religiosas, sem nenhum valor prático e, portanto, infrutíferas. Então, oração é uma comunicação. Então, se é comunicação, tem alguém falando e tem alguém ouvindo. Agora, será que a pessoa certa está ouvindo? Porque se o outro não ouvir, então não tem comunicação. Comunicação precisa ouvir. Sem dúvida. Agora, não adianta também eu falar se o outro não está ouvindo. Agora, será que eu estou falando com aquele que realmente é a pessoa certa que vai resolver meu problema? Então, a gente começa a colocar aí a oração, até porque oração é exatamente isso, né? É uma comunicação, um discurso. Então, eu estou me comunicando. Então, eu preciso estabelecer primeiro a quem eu estou orando. E quem você está orando? Você está orando para Deus? Ou você está orando para um ídolo? Ou você está orando para uma religião, para uma ideologia, para um credo? Por isso que há necessidade de buscar o Espírito Santo todo o tempo, para que você esteja falando com a pessoa certa. Senão você está gastando saliva com uma pessoa errada. É Deus quem está no controle da tua vida? É isso que você deseja? Então eu tenho que ter a primeira consciência que Deus é presente. Falou algo muito interessante aí nessa definição, que às vezes as pessoas têm uma concepção de um Deus distante, de um Deus inatingível. Essa é uma concepção que vem da influência grega na antiguidade. Aquela questão que quando você estuda a mitologia grega, que os deuses do Olimpo são opressores, né? E gosta de ver a humanidade sofrendo, e aquela coisa terrível, aquele Deus, né, que Michelangelo desenha com aquela cara de bravo, de mal, e que parece que quer o mal das pessoas, que só quer o bem, só se relaciona com o homem quando realmente convém. Isso é um pensamento que é um pensamento pagão sobre Deus, porque Deus não é nada disso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus criou o homem e Deus quer se relacionar com o homem, e Deus é onipresente, está em tudo e em todos os lugares. E eu oro ciente também que Deus está dentro de mim, então Deus não é algo distante,
algo que está lá em cima, que eu falo e não me ouve, que eu tenho que quase que me humilhar num sentido pejorativo. Aliás, até esse termo a gente vai tratar hoje, né? Mas de humilhar num sentido assim que eu tenho que realmente acabar, né? Aquele negócio do pano de saco, de me mutilar, de chamar atenção. Não, é até estranho isso, né? Às vezes as pessoas acham que pelo muito falar, né, que Deus vai ouvir, porque tem que chamar a atenção de Deus, como se Deus tivesse algum problema para entender as pessoas. Verdade. Os religiosos, né, na época de Jesus, né, eles oravam as vãs repetições, né, que Jesus falou, não useis de vãs repetições. E as vãs repetições eram assim, eles ficavam falando, eles acham que eles deviam pensar, Deus já vai se encher de mim e vai me dar... Porque às vezes filho é assim, né? O filho começa, não, dá, pai, me dá, repetindo, uma hora fala, tá bom, para de me encher. Mas com Deus não é assim, né? A oração, por mais que seja um discurso, né, uma fala, ela na verdade também é muito mais profunda do que isso, porque ela é uma comunicação espiritual. O sentimento é o mais importante, Exato. Né? Porque não é o que sai da boca, mas é aquilo que o sentimento expressa. E Deus, que é espírito, ele conhece. Então é mais ou menos o que houve ali com Caim e Abel. Então Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, Deus se agrada do sentimento primeiro, não daquilo que é o físico, o material, a manifestação exterior. É muito interessante isso, porque às vezes essa concepção religiosa de um Deus distante, né, vai completamente contra aquilo que é a graça, aquilo que é o objetivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, não é? E as pessoas, elas acham que falar, elas estão chamando mais a atenção ou desgastando, como, né? E Deus não tem problema para te entender. E na verdade Deus sabe o que está no coração do homem. Antes de você falar ou até pensar, Deus já sabe. Então na verdade é um exercício de eu querer me relacionar com Deus. A oração é uma comunicação que expressa o desejo que eu tenho de querer mais Deus, de ter mais Deus dentro de mim e Ele saber que Ele pode ter mais de mim para Ele. Então é uma comunicação espiritual, por mais que eu fale com a minha alma, com palavras, seja a forma que for, cada um tem o seu jeito de orar, acabamos tendo o hábito muito parecido de orar por uma questão até de filiação apostólica, de aprender a forma de orar como convém e tudo mais. Mas é interessante que Deus sabe, eu não preciso ficar falando muitas vezes. Agora, o hábito de orar é mais profundo do que eu parar só um momento e ter um discurso, falar bonito. Mas, na verdade, todo o tempo eu estou conectado, porque Deus é presente e eu quero me fazer presente também com Deus. Amém. Não é? Então, essa conexão que você precisa buscar mais, você que está assistindo, não é só você orar de vez em quando e até tomar cuidado como ora. Tem uma parábola tão interessante de Jesus, que fala sobre a oração do publicano e a oração, né, do pecador, aliás, do fariseu. E o fariseu, que era a expressão religiosa dessa figura de oração, de vãs repetições, hiper arrogante, falando, nossa Deus, obrigado, porque eu tenho tudo, porque eu sou bom, e eu não sou igual àquele publicano, pecador, cobrador de impostos, homem terrível. E aí orou daquele jeito, aí chegou outro, pecador, que não conseguia nem levantar os olhos para os céus, batia no peito com um sinal de culpa, era o costume do judaísmo, e falava, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Aí Deus fala, quem que Deus ouviu a oração? Quem teve o sentimento certo. Coração quebrantado, né? Não pode ser uma pessoa arrogante. Então a bispa Sônia, ela fala muito, né? Que às vezes as pessoas falam, Senhor, você não sabe o que eu estou precisando. Então Deus não é de quem precisa. Deus é Deus de quem busca. E obviamente, quando a gente o busca, a gente o acha. E as pessoas às vezes interpretam que basta saber, né? Deus sabe o que nós precisamos. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus e Deus se relaciona no Espírito. E se humilhar é num sentido mais de reconhecimento. E não é aquela humilhação que nem no Antigo Testamento, do pano de saco, pau na cabeça, eu sou miserável, trapo de imundícia, essas coisas que não convém, porque eu sou filho de Deus. Mas assim, o sentido de se humilhar, na verdade, é de reconhecer a autoridade. Eu acho que uma palavra que marca muito a questão da oração é o temor. Então eu busco a Deus porque eu tenho temor, eu sei quem Ele é e eu sei que eu preciso do seu favor.
Então, é exatamente essa relação de reconhecer quem é Deus na minha vida. Deus é presente, Deus é pessoal, Ele se relaciona diretamente com o homem, até porque Jesus veio para rasgar o véu e dar essa acessibilidade, né, do homem ao Senhor. E que Deus é real, que Deus não é uma mitologia. Porque tem gente que na hora que acha que Deus não existe. Não, eu perdi meu tempo, acho que Deus esqueceu de mim. Às vezes, no momento mais difícil da tua vida, você está assistindo, está num momento tão difícil, de uma enfermidade, de uma luta, e você já até cansou de orar, que você fala, Deus já esqueceu de mim. Não é? E nada a ver. Não tem sentido nenhum. É agora que você tem que orar mais ainda. Sim. Na verdade, você tem que orar em todo o tempo, sendo menos ou mais. Não é nem a questão de intensidade ou de quantidade, mas é o tempo todo você estar conectado com Deus. E Ele vai agir na hora certa. A gente, pela ansiedade, perdemos esse timing de Deus, né? Deus tem o tempo certo. Então, na verdade, a tua sabedoria está em encontrar esse tempo de Deus e não andar ansioso. Aliás, Mateus 6, que é a passagem que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, no Sermão da Montanha, é a mesma passagem que ele fala, não andeis ansiosos, né? Sobre as coisas da vida, sobre o amanhã. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. É exatamente o que o bispo ia falar, a questão da busca, dessa interação contínua. Porque se você buscar, você vai achar. E inclusive, né, quando em Mateus mesmo, ele fala também, para nós não sermos como os hipócritas, que oram nas sinagogas, falam alto, tudo. E a palavra hipócritas, é alguém que encena no teatro. Então, simula. Então o apóstolo fala muito, né, sobre o religioso ser um simulador, ele simula. Então, e Jesus fala isso mesmo, é um intérprete de peça de teatro, quer dizer, então ele faz toda aquela figuração, mas dentro de si não tem a comunhão necessária em espírito, né, que era a marca dos religiosos, e infelizmente era essa falsidade. Então não seja religioso, porque a oração tem que ter sinceridade de coração. Vamos ler a passagem de Tiago 5, que ele fala também sobre o poder da oração. Vamos lá, Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos definir, então, o que é essa eficácia, o poder que a oração tem, porque você buscando ao Senhor, você que tem esse relacionamento com Deus, a tua palavra tem poder. Jesus deu as chaves para a igreja apostólica, deu ao homem a condição que de tudo que nós ligarmos na terra está ligado nos céus e o que desligarmos está desligado. É onde estiverem dois ou mais reunidos em nome de Cristo, ali ele está presente. Então nos deu o poder para através da oração repreender malignidades, clamar, interferir espiritualmente. Vamos definir então essa eficácia, esse resultado da oração. Oração efetiva é a chave para o sucesso em cada área de nossa vida. É o segredo da vitória no trabalho de Deus e na vida pessoal. Uma arma poderosa contra as obras das trevas e a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Então, a oração tem o poder aí, né, a chave, né, de abrir muitas portas, poder de liberação, o poder de trazer livramentos, o poder de você encontrar o teu milagre, de você ouvir uma resposta de Deus. A oração é algo incrível e não pode ser tratada de uma forma religiosa, com disciplina, mas algo constante. Não algo que eu falo com Deus só quando dá. Por que você está falando isso, bispo? É mais ou menos igual você estivesse, vamos supor assim, namorando. Vamos supor você que está assistindo em casa, você começou a namorar com uma pessoa. Ou você já é casado com o teu marido ou com a tua esposa. Então, você está namorando. Imagina um namoro que você fala com essa pessoa que você diz que ama, uma vez por mês só. Ou que você vai encontrá-la na casa dela só uma vez por mês. Qual a chance desse namoro ser legal? Qual a chance de dar certo? Quando você ama alguém, você luta para ligar, para falar. Hoje em dia, né, tem Skype, ainda que seja à distância, você dá um jeito de ver, de viajar, de ir atrás, porque o amor, ele te conduz a ter uma relação constante.
a não ter essa pessoa longe de você. É mais ou menos isso. Como é que eu posso falar que eu amo se eu só falo com Deus de vez em quando? Se eu só falo com Deus quando dá, quando eu tenho tempo. Só falo com Deus quando é conveniente. Então isso não é amor, porque amor não é algo conveniente. Aliás, 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Que o amor não traz apenas o desejo de um, mas na verdade o amor une. Né? O amor traz a comunhão. Então, olha a importância da oração ser algo, um relacionamento mesmo com Deus. E se você buscar, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Agora, a pergunta, será que Deus me ouve? As pessoas oram e falam, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus realmente está presente na minha vida? Vamos hoje dar um exemplo de um personagem que, olha, esse sim tinha muita fé, porque diante desse desafio, eu quero ver, tem muita gente que ia desistir. Vamos ler. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis 18. Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atento a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lacentas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos desenhar aqui a cena. Então Elias é o único profeta que fala em nome de Deus. Aí ele está num lugar onde está todo o povo de Israel reunido assistindo. Então era uma grande plateia. Ali contra ele estão 450 profetas de Baal e 400 do poste ídolo. Todos reunidos. E ainda tem Jezabel e Acabe. Não estavam ali presentes, mas tinham enviado esses profetas. Ele chega e fala assim: o desafio é o seguinte, nós vamos sacrificar, cada um faz o seu sacrifício, e o Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Então ele está lá olhando 450 profetas, construindo aquele altar, colocaram lá toda o alimento que ia ser consumido, o animal, fizeram tudo o que era o normal de um sacrifício. E passaram a manhã toda clamando por Baal. Não aconteceu nada. E aí, depois Elias continuava falando, e aí, vocês estão, olha, eu acho que ele está dormindo, começou até a zombar, começou a tirar sarro. Tudo bem, nada aconteceu. E chegou o grande momento. Ah, então tá bom, Elias, agora é a tua vez. E eu te pergunto, chegou o desafio, e agora é a tua vez. Vai ou vai desistir? Porque imagina, diante de tantos homens, diante de uma palavra, de um desafio que ele mesmo propôs, não era algo fácil, era algo que, de alguém que tinha muita convicção. Convicção é crer no invisível. Então imagina só, Elias estava ali, ele primeiro restaura o altar, porque já não havia mais altar a Deus, para ter oferta precisa restaurar o altar, restaura o altar. Ele começa a fazer todo o processo do sacrifício. Ele complica a situação, ele manda jogar água, a água que estava em falta. Não tinha água, era tempo de seca. Joga o que tem de água aí, jogou tudo.
Mas está molhado, como é que vai pegar fogo? É para vocês entenderem o que é o poder de Deus. Quando ele chega no momento, ele para tudo ali, ele preparou o sacrifício, ele ora. E ele ora assim, objetivo, simples. Ele ora primeiro reconhecendo quem é Deus na vida dele e no povo de Israel. Ele fala, tu és o Senhor, e o povo hoje precisa enxergar isso. Então, ele ora com autoridade, crendo, porque todo o tempo a postura de Elias é uma postura de fé. A forma como ele construiu o altar, a forma como ele jogou água, tudo contra, tudo para deixar mais difícil aquele sacrifício. Então, a oração é convicção. Eu oro porque eu sei que eu estou falando com Deus. Eu oro porque eu sei que Deus existe. Que é uma coisa meio esquisita, né? Você orar e achar que às vezes Deus não existe. Às vezes tem pessoa que está na igreja e fala assim, bispo, mas eu acho que Deus não existe mais. Eu falei, peraí, você orou até agora para quem então? De repente fala que Deus não existe mais, então você orou para quem? Para ninguém? E Tiago fala a respeito disso, né? Que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Ele cita os mesmos sentimentos que nós. E orou, e o céu se fechou, e o céu se abriu também na oração dele. Então a nossa súplica, ela tem eficácia realmente, baseado o quê? Nesse relacionamento com Deus. E, obviamente, baseado na fé. Então ele teve fé que aquilo ia acontecer. Então ele estava assim, eu sei que o Senhor responde. Ele tinha essa convicção. O sentimento dele já foi naquele processo e na verdade o que ele falou era aquilo que já estava no coração dele. Né? A certeza. E a oração é apenas para Deus. A oração, nós vimos ali ele se matando, se cortando, derramando sangue. E até hoje tem aí abominações, obras de feitiçaria, derramamento de sangue, coisas que a palavra, né, é clara. A palavra fala o quê? Que são abominações. Idolatria, abominação. É uma pena muitas vezes ver pessoas que até hoje oram para um ídolo. E falam assim, não, fulano de tal, fale a favor com Deus, né? Estenda o teu favor com Deus, peça o favor a Deus. Como se houvessem intermediários, sendo que não existem mais. Jesus falou, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Eu te pergunto, por que até hoje você tem falado com ídolos? Você tem falado com pedaços, talvez de pau, pedaços de, concreto, ou o que for que você está falando, se eles não são o caminho? Por que fala com um símbolo de algo que não tem poder para realizar, sendo que só Deus tem esse poder? E Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Por isso que quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus. Então chegou a hora de você arrancar da tua casa toda idolatria. Primeiro, porque a idolatria na tua casa, ela veio por tradição, ela veio por uma imposição familiar. É isso que acontece no nosso país. Tudo que as pessoas têm de conceitos religiosos foram conceitos impostos, porque a família praticava, sei lá quantas gerações, porque esse é o santinho que as gerações... Então, isso foge completamente da verdade da palavra. E muitas vezes as pessoas manipulam, ou elas só trabalham algumas partes desse livro, e não todo este livro. Então chegou uma hora de você ter uma profunda libertação de tradições que não estão respondendo às tuas orações. Que é a hora agora de você largar isso e falar, eu sei qual o caminho. O caminho é, eu vou orar em nome de Jesus. Eu oro a Deus Espírito Santo em nome de Jesus. Este é o único caminho. E a tua oração tem que ser objetiva, sincera de coração, não precisa falar muitas vezes, repetidamente. Deus entendeu, Deus sabe o que está no teu coração. A oração, na verdade, é o reconhecimento que Ele vai fazer isso em nossas vidas. E a oração ela deve ser contínua e deve ter disciplina, porque, como falamos, é um relacionamento. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. Vamos lá, primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículos 17 a 19. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Muito interessante, orar sem parar, né? Orar sem cessar. Aí a pessoa pergunta assim,
Mas, Bispo G, como é que eu vou orar sem cessar, sendo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer eu tenho meus afazeres, as tarefas do dia a dia? Como é que é esse negócio de orar sem cessar? É muito fácil. Quando você está com alguém e você gosta de conversar com ela, você fica conversando constantemente na presença da pessoa. O Espírito de Deus habita em nós. Então você ora, eu oro constante, eu falo com Deus direto. Detalhes do que está acontecendo. É a minha comunhão com aquele que habita em mim, né? Através do seu Espírito. E através dessa relação que eu tenho espiritual, a minha oração ela é constante. Ela nunca para. É como se você estivesse ligado no Wi-Fi celestial, no Bluetooth. É isso aí. Né? Tá ligado o teu Bluetooth lá, né? É interessante esse exemplo, né? Como se estivesse conectado o tempo todo, né? Conversando, informações, porque como já falamos no início, a oração é algo espiritual. Nós falamos através da nossa alma, mas a oração é algo espiritual, orar em espírito. Todo o tempo ter essa disciplina. E é importante que a oração seja um ato coerente, que seja algo que tenha sentido com a palavra, porque é meio estranho orar algo que é contra a palavra. Como é que eu posso orar pelo mal de alguém? Sendo que a palavra fala que não é para orar pelo mal de alguém, porque a justiça pertence a Deus e a vingança pertence a Deus. Eu posso orar para que a justiça de Deus se manifeste, mas eu orar desejando o mal de alguém, então não é coerente. Não é? A famosa oração contrária, umas coisas assim que o pessoal acha que o anjo está à disposição da sua oração, né? Então eu vou orar contra, foi liberada uma palavra, eu vou contra ela, quer dizer, é absurdo, né? A gente fala que a oração contrária é o tipo de macumba evangélica. Não, então, é a boa cumba. Tem a macumba e a boa cumba. É a boa cumba. Aí não tem como, né? Isso não existe. Não existe. Então a oração tem que ser coerente. Vamos ler mais uma passagem de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá, primeira carta aos Tessalonicenses, 4 versículos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Paulo está falando com a igreja de Tessalônica, ele está falando também sobre um hábito esquisito, que as pessoas se preocupavam com os mortos. Mas e aí o que aconteceu? E tem gente que ora pelo morto. Só que o morto não está mais lá. É verdade. Não é? O espírito dele não está mais lá. Isso é uma coisa incoerente, por exemplo. Eu dei aqui esse exemplo, né, bíblico, porque é uma coisa incoerente. As pessoas oram por coisas que não fazem sentido. Então, se você ora contra uma dinâmica da palavra, a oração não tem efeito. A oração é vazia. Então tem muita gente que tem sido perguntado isso, né? Poxa, Luiz, às vezes eu sonho com a pessoa, eu sonho com uma pessoa que morreu, eu conversando com ela, eu tenho que orar por ela? Claro que não. Orar, acender uma vela, porque acho que ela está no escuro, ela precisa de luz, quer dizer, umas coisas assim, sem nexo, né, com o mundo espiritual. Não existe alma penada, não existe esse tipo de coisa que a pessoa fala fantasma. A alma penada deve ser de ave que morre, né? Não tem como. Então as pessoas precisam ter assim o conhecimento, o discernimento de orar somente aquilo que faz sentido com a palavra de Deus. Então ore mesmo, ore porque oração é um modo de vida. Oração é uma ligação íntima com Deus. Quanto mais você ora, mais perto você está de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala em relação aos que dormem. Então, a esperança deles não é vinculada à nossa oração. Ela é, sim, aguardando o retorno, a volta de Jesus, o final dos tempos. Então, por isso que aqui, inclusive, a carta aos Tessalonicenses, ela fala muito a respeito desse futuro. Então, a pessoa não adianta ela ficar inquieto em relação, e agora? Vou orar, meu avô, como é que ele está? Será que está em um lugar de luz? Não está? O que tinha que ter orado era quando era vivo, tinha que dar testemunho, tinha que caminhar. E agora é a expectativa do final dos tempos, infelizmente, né, nessa temática que não adianta orar por aquele que já está descansando, aguardando o final dos tempos. Antes de nós irmos para a revisão, eu quero te dar uma dica muito bacana. Olha só, nós temos aqui produtos maravilhosos da nossa loja virtual, o Gospel Bay. Eu quero te apresentar a coleção de formação apostólica. Olha, estes livros são impressionantes e não podem estar fora da sua coleção. Então, começando aqui, ó,
Esse aqui é a formação de aspirantes, vamos lá. Formação de aspirantes, que fala um pouquinho sobre a visão apostólica da igreja. Depois, nós temos a formação de diáconos. Tá vendo? Aprender a servir e atender ao corpo de Cristo. E por fim, nós temos a formação de presbíteros, que é o desenvolvimento na palavra e na gestão. Olha que material de primeira linha. Imagine só, são 30 anos de história da Igreja Renascer em Cristo, reunidos aqui, para que você seja abençoado, para que você seja um excelente oficial, um excelente obreiro na tua igreja, para que você tenha mais conhecimento de como fazer a obra de Deus. Aqui tem tudo que você imagina referente à visão da palavra de Deus sobre igreja, sobre serviço da igreja, estão aqui compilados, né? 30 anos de trabalho da Igreja Renascer em Cristo, ensinando você a ser um oficial de primeira linha. Onde eu adquiro isso? Na nossa loja virtual, no Gospel Bay. Olha, o pagamento é facilitado, chega na tua casa com toda a comodidade. O que você não pode perder é a oportunidade de fazer essa compra agora, porque tem uma promoção te esperando. Então acesse o site gospelbay.com.br. Estes livros são fantásticos, fantásticos. Você vai ler, você vai aprender como servir a Deus com qualidade. Você que é um dirigente de igreja, você que é líder de um outro ministério ou de um ministério dentro de uma grande denominação, então é um material que vai ajudar aí a você formar novas pessoas, vai ajudar aí a trazer mais pessoas para trabalhar junto ao seu ministério. Você precisa formar pessoas. O segredo de um crescimento da igreja é a sucessão. E aqui está um material para que você prepare este contingente, tá bom? Então, acesse lá, gospelbay.com.br, é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos agora para a revisão da nossa aula de hoje sobre oração. Na aula de hoje, aprendemos que a oração, somente na necessidade, é um hábito religioso. Na verdade, oração é uma comunicação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Concepções religiosas erradas colocam Deus como um ser inatingível, impessoal e distante, que pode estar ou não interessado na vida do cristão. Daí surgem as orações que são meramente expressões religiosas, sem nenhum valor prático e, portanto, infrutíferas. Oração efetiva é a chave para o sucesso em cada área de nossa vida. É o segredo da vitória no trabalho de Deus e na vida pessoal. Uma arma poderosa contra as obras das trevas e a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Também vimos que oração é convicção que Deus existe, que somente pode ser feita para Ele e é objetiva, com sinceridade de coração. Oração deve ser contínua, ato de disciplina e relacionamento. Oração é um ato coerente, é a busca da verdade da palavra. Oração é um modo de vida, uma ligação íntima com Deus. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.